vivendo, Pai, do Teu favor, da Tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Nós cremos e declaramos, Pai, que esse será o melhor culto das nossas vidas. Porque a Tua palavra, Senhor, e será ministrada, irá transformar as nossas vidas. Porque a Tua palavra, Pai, tem poder de curar, tem poder para nos libertar, tem poder, Senhor. E nós cremos, Senhor, que o Teu Espírito está aqui e irá nos convencer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, Senhor, por esse ambiente de milagres. Aleluia, muito obrigada, Senhor, porque nós vamos receber aquilo que nós viemos buscar nessa noite. E nada será desperdiçado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Boa tarde, queridos, graça e paz. Você pode sentar. Glória a Deus, que alegria estarmos juntos no nosso segundo culto de celebração. Amém. E por falar em celebração, eu gostaria de conhecer os aniversariantes dessa semana. Você que está fazendo aniversário, que fez aniversário ao longo dessa semana, de nascimento, novo nascimento, casamento, venha aqui à frente para que nós possamos orar por você. Glória a Deus. Eu também. Pastor William, pode nos conceder essa bênção, por favor. Rapaz, um time forte, né? Vamos orar por eles, estenda para cá a sua mão. Pai, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos tão preciosos para nós, Pai. Muito obrigado por essa fase que encerrou e por essa nova estação que inicia agora, Pai. Será um tempo produtivo, um tempo de crescimento, um tempo de aceleração, um tempo que eles vão provar das suas possibilidades para a vida deles, Pai. Nós cremos nisso e declaramos o melhor dessa terra manifestando na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para eles. E tem um presente da nossa igreja para a Mônica também. Glória a Deus. Parabéns, gente. Glória a Deus. Querido, ontem nós tivemos um momento maravilhoso, que foi o batismo nas águas. Nós temos um vídeo para passar e mostrar os melhores momentos, amém? Aqui celebrando pela vida deles, amém? Se você, porventura, não pôde participar desse batismo, você não perde a oportunidade de se inscrever na próxima vez, amém? Agora nós vamos ficar por dentro das nossas programações através do Verbo News. (11 de janeiro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News.
Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesse período, os VCs estão de recesso, mas em breve retornaremos com a nossa programação normal e com certeza aguardaremos você em um dos nossos grupos. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com a palavra poderosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Neste sábado haverá culto VIPs, uma noite avivada e intensa no Espírito. E você não pode perder, então chama a galera e vem. É neste sábado às 19 horas. Existem trilhas que só são abertas por quem veio antes. Existem orações que são feitas em décadas atrás e que hoje são as respostas que vivemos. Com o passar do tempo, surgem desafios, mudanças, dúvidas silenciosas e muitas vezes o mundo tenta torná-los invisíveis. Mas aqui eles não são invisíveis. Eles são o nosso norte, são fundamento, são referência. A experiência se transforma em sabedoria. A vivência se transforma em direção. E a maturidade continua carregando missão. Por isso, algo novo está nascendo. O Verbo Teresina apresenta um lugar de honra, um espaço preparado para quem tem 50 anos ou mais, um cuidado pensado nos mínimos detalhes, um lugar para conectar, servir, pertencer. Durante muito tempo, eles cuidaram de nós. Agora, seguimos cuidando deles, honrando histórias, ativando propósitos. Porque enquanto a vida há chamado, e em Deus nunca é tarde. Nós sabemos que em um ambiente profético, uma palavra inspirada por Deus pode mudar a sua vida para sempre. Então eleve suas expectativas e fique ligado no que vem por aí. E para você que ainda não é aluno e graduado dessa escola, o RIMA já está com as matrículas abertas. E agora você pode realizar o seu sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Viver na plenitude tudo aquilo que Deus planejou para mim nunca dependeu de apenas conhecer ou ouvir falar da sua vontade, mas sim da aplicação dessa palavra em todo o meu dia. E no Centro de Treinamento Bíblico Rema foi onde eu aprendi o poder da letra à vida. Com mais de 50 anos de história, o maior centro de treinamento bíblico do mundo capacita homens e mulheres, fazendo que toda aula seja um tempo de preparação. São 2 anos de curso, com 24 matérias, material didático exclusivo e professores altamente capacitados para um ensino claro e acessível à compreensão de todos. O Centro de Treinamento Bíblico Rema está presente em mais de 50 nações, com 125 mil graduados.
Somente no Brasil, 50 mil pessoas já passaram pela sala de aula da instituição. Faça como eu, estude no Rema e viva na plenitude tudo que Deus planejou para você. Agora é a sua vez de estudar no Rema e viver na plenitude do que Deus planejou para você. As matrículas estão com uma condição especial. Faça já a sua e aproveite os 15% de desconto na sua matrícula. Rema, a palavra viva, viva a palavra! Hoje queremos te indicar o livro Gera Expectativas do pastor Kenneth Hagin Jr. Agora eu quero que você pense um pouco e me diga, as suas orações estão sendo atendidas? Os seus sonhos estão se tornando realidade? Ou será que a sua esperança está desaparecendo porque você não vê nenhuma mudança? Nesse livro você vai ser motivado a olhar além das circunstâncias. Você vai ser encorajado a não desistir a despeito da situação em que você está vivendo, pois vai aprender a viver com uma fé cheia de expectativa. Então não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! 15% de desconto. Então, essa é de fato uma oportunidade sobrenatural que o Senhor está nos dando. Você que não conhece o Rema, é uma escola bíblica que ensina a palavra de forma prática, simples e que de fato é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? A palavra fala que a vontade de Deus é que nós sejamos salvos e que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Então, o Rema é de fato esse ponto de partida que vai nos ensinar muitas coisas daquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? O segundo aviso é que na próxima sexta-feira, dia 16 às 19 horas, temos o primeiro culto dos Aquém, amém? Você se alegra com isso? Glória a Deus. Então, se você é da maioridade, vem e traz alguém com você. Vai ser uma noite sobrenatural, amém? Glória a Deus. Agora eu gostaria de conhecer os nossos visitantes. Alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez, está vindo à nossa igreja pela primeira vez, faz um sinal com sua mão. Gostaria de conhecer você. Amém. Abre comigo, queridos, em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. Provérbios 3, 9, nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, queridos? Aqui nós somos bem ensinados a respeito disso. Quando a gente fala sobre dízimos e ofertas, não está falando sobre obrigação. Não está falando sobre ser uma obrigação nossa, está falando sobre princípio. Quando nós cumprimos princípio, queridos, né, isso chega ao Senhor como um aroma suave. Né, é um tipo de honra que fala, honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Né, a gente pode adorar o Senhor de diversas formas. Só por nós estarmos aqui nessa tarde, nós estamos honrando ao Senhor. Né, tivemos um momento de adoração através das músicas, dos louvores, também é um tipo de honra, mas isso não desfaz desse tipo de honra que o Senhor também se agrada, que é quando nós o honramos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, amém? Então, com esse entendimento, queridos, eu vou dar um tempo para que você possa separar a sua melhor oferta, amém? Nós podemos fazer isso de algumas formas. A primeira delas é através de dinheiro em espécie. Tem um envelope atrás da sua cadeira. Tem também a forma através dos meios digitais, que é o Pix da nossa igreja, nosso CNPJ que está aparecendo aqui atrás, ou através de cartão de crédito ou débito com as nossas tesoureiras ali atrás, amém? Você que está participando conosco pelo YouTube, também é participante desse momento, amém? Então não perde a oportunidade de honrar ao Senhor também, amém? Glória a Deus. Você separou a sua oferta? Vamos orar?
Pode levantar as suas mãos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos, Pai, de te honrar, de te agradecer, de devolver aquilo que o Senhor nos entregou primeiro, Pai. Muito obrigado, nós consagramos cada dízimo, cada oferta ao Senhor, sabendo que o Senhor é bom e fiel nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vem com alegria, queridos. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou, assumiu a missão e a visão profetizou. Grandes pessoas para construir, eis-nos aqui. Vamos nos unir, tem muito pra fazer, tem vidas esperando. Fazendo agora mesmo o que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado. Deus está fazendo agora mesmo o que era improvável. Fazendo agora mesmo, Deus está fazendo agora mesmo, Deus está fazendo agora mesmo. Nada é impossível para Deus, tudo é possível ao que crê. Fazendo agora mesmo o que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado. Deus está fazendo agora mesmo, Deus está fazendo agora mesmo, Deus está fazendo agora mesmo. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível, tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado pela sua unção que nos capacita a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai.
Nós confiamos no Senhor, nós confiamos, Pai, naquilo que o Senhor tem para nos entregar essa tarde, como algo que vai nos acrescentar muitas coisas para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Nós não sairemos daqui essa tarde da mesma maneira que nós entramos, Pai, por causa da sua unção, por causa do seu poder, por causa da sua palavra, que é alimento para o nosso espírito, por causa de uma disposição do nosso coração de honrar o Senhor acima de todas as coisas, Pai. A sua palavra é aquilo que há de mais importante para as nossas vidas. Nós consideramos o Senhor, nós consideramos esse momento como um momento importante para as nossas vidas, o nosso momento de culto. Por isso nós consagramos a Ti essa tarde, uma tarde, um tempo que o Senhor mesmo nos dá, mas nós estamos aqui para apresentar ao Senhor o nosso melhor culto. Nós estamos aqui para demonstrar a disposição do nosso coração, Pai, em receber do Senhor, em falar com o Senhor, em ter uma resposta do nosso Pai e de darmos respostas exatas a Ti, Pai. Nós estamos aqui desejosos em aprender aquilo que a Sua palavra diz, e há uma disposição do nosso coração em viver as verdades da Sua palavra. Não queremos ser ouvintes negligentes, Pai, mas nós queremos operar naquilo que nós recebemos. Nós sabemos que há uma unção que nos capacita a correr uma carreira, Pai. Então nós estamos aqui para honrar isso, para considerar as Suas verdades acima de todas as verdades, em nome de Jesus. Há essa disposição no seu coração, a disposição de honrar o Senhor e a Sua verdade, a Sua palavra, acima de todas as coisas. Glória a Deus. Você pode aproveitar, olhar para o seu irmão que está aí, diga para eles: olha que bom que você veio. Obrigado, gente. Glória a Deus, que tempo bom. É sempre bom estarmos aqui para receber do Senhor, para receber da palavra, que é o alimento para o nosso espírito. Eu amo aquele texto que Paulo diz a Timóteo. Ele diz: olha, Timóteo, você será nutrido pela palavra da fé que pregamos. Então a gente precisa chegar aqui nesse ambiente, em um momento como esse, e saber que há um banquete preparado pelo Senhor para as nossas vidas. Há algo disponibilizado que nos trará certamente muito crescimento. Nós não sairemos daqui da mesma maneira. Pelo menos há essa disposição da parte do nosso Pai. Agora nós precisamos chegar aqui e a gente precisa deixar lá fora tudo aquilo que pode nos atrapalhar de receber desse alimento. É uma disposição do nosso coração. A gente vai eliminando aquilo que nos atrapalha. A gente vai deixando para pensar sobre isso amanhã ou mais tarde ou em outro momento. Mas no momento do banquete eu preciso estar com o meu coração pronto para receber. Amém? Eu queria falar essa tarde sobre uma vida de honra ao Senhor. E sabe que a gente entender sobre esse assunto muda muitas coisas em nossas vidas. Acrescenta muitas verdades, muitas coisas que estão travadas deixam de estar, porque nós aprendemos sobre um princípio que foi estabelecido pelo Senhor, no seu reino, o reino que nós fazemos parte hoje. E quando nós entendemos os princípios que foram estabelecidos, ou para entendermos os princípios que foram estabelecidos no reino de Deus, a gente precisa compreender quem é Deus. Aquele que estabeleceu precisa ser conhecido por nós. Nós conheceremos o Senhor à medida que nós nos aprofundamos dessa intimidade, à medida que nós conhecemos. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então nós precisamos aprender tudo aquilo que Jesus nos ensinou. A gente precisa aprender a respeito da justiça que foi estabelecida para mim, para você, em Cristo Jesus. E são tantas coisas que nós podemos nos aprofundar, para nós conhecermos sobre aquele que é o autor dos princípios que foram estabelecidos no reino que nós fazemos parte. Eu gosto muito de um texto, eu queria inclusive que nós lêssemos esse texto hoje. Por diversas vezes eu cito esse texto aqui, mas hoje eu gostaria que você lesse comigo, antes de entrarmos diretamente no assunto da honra, mas eu estou falando sobre aquele que estabeleceu o princípio da honra.
Amém? Atos capítulo 17, versículo 24. Vejam que o apóstolo Paulo está ensinando aquele povo, aos atenienses, ele está falando algo a respeito de Deus. E o que eu disse, o texto que eu citei para você, a Bíblia vai dizer que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. A gente precisa lembrar disso. E aí Paulo vai dar uma descrição, ou ele traz algo que fala a respeito do nosso Pai. E ele diz aqui no versículo 24 de Atos, capítulo 17, ele diz assim, olha, o Deus que criou o universo, e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários produzidos pelas mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens como se precisasse de algo. Porquanto, ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as demais necessidades. Versículo 26 diz, de um só homem Deus fez todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos, onde cada um deveria habitar. No 27 ele diz, Deus assim procedeu, para que a humanidade o buscasse, provavelmente como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Irmãos, Paulo está dando uma descrição para aquele povo, ele está mostrando, ele está tentando trazer àquele povo um conceito de quem? De Deus. Esse que é o autor do princípio que nós vamos falar essa tarde. E sabe o que nos chama a atenção aqui nesse texto? Que precisa ficar claro para mim e para você, que Deus não tem carência. Uma das características do Senhor que Paulo está trazendo aqui, ele diz, rapaz, ele não é servido pelas mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Pelo contrário, a esses, ele dá a vida, o fôlego, supre as necessidades. Ou seja, é um Deus completo. É um Deus perfeito que não tem carência de nada. Esse Deus foi o Deus que estabeleceu o princípio da honra, que nós precisamos aprender para usarmos na nossa vida diária. Todos os dias nós precisamos andar desejosos de aprender um pouco mais sobre honra, de crescermos um pouco mais nesse conceito, de praticarmos um pouco mais sobre isso. E é interessante porque lá em Malaquias, no capítulo 1, no versículo 6, Deus vai dizer assim, ei, o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Se é assim, e onde é que está a minha honra? É interessante isso, porque eu estou falando para você de um Deus que não tem carência nenhuma, e aí ele está perguntando àquele povo, àqueles sacerdotes, cadê a minha honra? E eu quero que você pense comigo, peraí, um Deus que não tem necessidade nenhuma, está perguntando, cadê a honra que é devida a mim? Eu só quero levar você a um pensamento. Por que Deus está cobrando a honra dele, se ele não tem carência? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Um Deus completo, um Deus perfeito, que nos dá tudo que temos. O que é que você pode produzir sem ter vida? Aí a Bíblia está dizendo, ele dá a todos. Percebe que ele não dá apenas a um grupo de pessoas? Percebe que ele não dá apenas àqueles que hoje se tornaram filhos em Cristo? Não, a Bíblia diz que a todos ele dá a vida. Não tem carência nele, pelo contrário, o que temos é tudo dele. Mas é importante nós percebermos que ele dá a todos, mas nem todos dão a ele a honra devida. E aí ele está falando isso, cadê a minha honra? Mas ele não tem carência. E o que eu quero destacar para você, o que eu quero que você entenda, se você entender só isso essa tarde, eu estou satisfeito. Nós temos uma necessidade, a necessidade de honrar o Senhor. Quando ele está falando sobre isso, não é porque estava havendo um prejuízo para ele. Não tem como haver prejuízo para ele, mas certamente estava havendo um enorme prejuízo àqueles que não estavam dando a honra devida. Então o prejuízo está em não dar a honra devida ao Senhor. Um Deus que não é carente,
um Deus que é completo, um Deus que não tem necessidade nem mesmo da honra que Ele nos ensina. Mas eu preciso compreender que um dia eu nasci de novo. Alguém nasceu de novo aqui? E aí a Bíblia vai dizer lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, eu também quero que você veja esse versículo, para nós entendermos uma realidade que foi mudada em nós. Não é uma realidade comum, não é algo qualquer. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O que aconteceu conosco no reino do Espírito, nós fomos resgatados do domínio, mas Ele não só nos resgatou para deixar lá. Não, a Bíblia está dizendo que Ele resgatou e nos transportou. Ele nos tirou daquela condição. Para onde nós fomos? Para o reino do seu Filho amado. Quando isso acontece, irmãos? Quando nós reconhecemos Jesus como o Filho de Deus, e que Ele veio a esse lugar, que Ele se identifica comigo e que Ele me substitui naquela cruz. Sem isso eu não teria essa eternidade contigo, Senhor. Eu te reconheço como o meu Senhor, como o Senhor da minha vida. Quando nós temos essa atitude, quando cada um de nós tivemos essa atitude, nós nascemos de novo no Espírito. E isso aconteceu conosco. No momento que nós nascemos, que nós recebemos aquilo que o Senhor operou através de Cristo Jesus para mim e para você. Ou seja, nós não estamos mais em uma antiga condição. Esse versículo fala sobre uma condição que tivemos e sobre uma condição que temos a partir do novo nascimento. E o que nós precisamos entender é que nós temos uma mentalidade, uma maneira de pensar que muitas vezes foi infectada por algo chamado desonra. Nós nos tornamos comuns, ou nós nos tornamos a desonra comum em nossas vidas. A desonra precisa ser entendida por nós também. Para entendermos sobre a honra, muitas vezes precisamos aprender sobre a desonra e os efeitos danosos que elas podem causar em nossas vidas. Jesus chegou na sua cidade e o texto vai dizer, lá em Marcos no capítulo 6, que Ele não pôde operar muitos milagres. E aí o texto diz algo, diz que por causa da incredulidade daquelas pessoas. Só que a incredulidade ela é demonstrada com algo, e quando você lê o texto, você vai ver que eles diziam assim, mas esse não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Os seus irmãos não são esses? É esse aí que está fazendo tudo isso. Percebe que a falta de fé, ela tem um ato, uma demonstração na desonra. Aquele centurião disse assim a Jesus, não precisa o senhor ir na minha casa não, basta uma palavra. Ele diz, olha, eu sou homem sujeito à autoridade, eu digo a um vai, e ele vai, eu digo ao outro vem, e ele vem. Então se o Senhor disser uma palavra, vai acontecer. O que ele estava fazendo, aquele homem? Ele estava honrando uma palavra de Jesus. Você consegue perceber a honra e a desonra? Ele disse, basta uma palavra, será conforme o Senhor disser. Vai acontecer. Eu considero isso como uma verdade. Honra. O texto diz que naquele momento, aquilo que ele esperava, aconteceu. Fé misturada com honra. A nossa fé, ela é demonstrada em atos de honra. E a nossa incredulidade será demonstrada em atos de desonra. Vocês estão aqui? Vocês almoçaram o quê? Então, no reino que nós fazemos parte, tem um rei. E eu falei sobre nós reconhecemos Jesus como Senhor da nossa vida. E quando a Bíblia fala sobre o Senhor Jesus ser Senhor das nossas vidas, esse Senhor fala sobre ser dono. Então, quando você nasceu de novo, quando você reconheceu Jesus como Senhor, você está dizendo, Senhor,
A partir de hoje, o meu dono não sou eu mesmo. Não são as minhas vontades. Não são os conceitos que eu carrego. O Senhor, a partir de hoje, é o meu dono. Essa é a nossa declaração no novo nascimento. E aí é interessante porque Jesus, em um determinado momento, ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Por que eu estou dizendo isso? Só para você entender que o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 13, que diz que nós somos transportados de um lugar até outro, em uma outra condição de eternidade, mas que nós já podemos desfrutar de coisas aqui. A nossa eternidade foi mudada em Cristo, mas aqui na terra nós já podemos desfrutar de coisas. Porque às vezes nós somos levados a pensar que aquilo que é de bom, nós só vamos provar na eternidade. Já vamos começar a provar aqui. Por causa de uma eternidade que foi mudada em Cristo Jesus. Cristo mudou a nossa eternidade. A nossa eternidade foi transformada em Cristo. Aí ele está dizendo: ei, você disse que eu sou seu dono, mas você está fazendo o que você quer. Você não está dedicado em conhecer os princípios do reino que agora você faz parte. E sabe o que nós precisamos compreender? Que fazíamos parte de uma condição e de um império das trevas, onde nós éramos subjugados pelo pecado, massacrados por viver nos desejos e nas vontades que a própria carne nos conduzia. Mas a Bíblia fala, eu gosto quando Paulo cita isso lá em Romanos no capítulo 8, que ele fala sobre uma inclinação da carne e sobre uma inclinação para as coisas do Espírito. Quando ele fala sobre essa inclinação, ele está falando sobre uma decisão que cada um de nós agora temos. Eu estou falando sobre o Senhor da nossa vida, que mudou essa condição ao ponto de a gente poder decidir para que lado iremos nos inclinar. É por isso que ele disse: ei, você está dizendo que eu sou o seu dono, mas você ainda está caminhando conforme as suas vontades. Mas só que no reino de Deus existem coisas estabelecidas. E o princípio da honra é algo que foi estabelecido pelo Senhor. Ele estabeleceu isso não de uma forma qualquer, e não para a gente considerar ou não considerarmos. Não considerar, eu considero essa parte, mas eu não considero essa outra parte. Não, Ele estabeleceu coisas para vivermos aqui, fazemos parte de um reino, precisamos mudar a nossa maneira de pensar, precisamos ser operosos naquilo que nós recebemos, naquilo que agora, pela palavra, nós decidimos crer. Lá em Romanos, no capítulo 12, quando Paulo fala sobre essa mudança de mentalidade, ele diz algo importante. Ele diz que nós vamos mudar a nossa maneira de pensar, não é por qualquer coisa, não é de qualquer jeito. Ele diz: como que você renova a sua mente? Pela palavra. O que muda a nossa maneira de pensar é nós ouvirmos isso. Não é assim? Porque quando nós ouvimos, fé vem. Agora há uma decisão do nosso coração, de mudarmos a nossa conduta diante daquilo que nós recebemos. É uma decisão do nosso coração. A partir de hoje, eu vou me observar melhor quanto a isso. Como eu tenho andado? Será se eu tenho andado em desonra? Porque no reino de Deus, e a gente vai ver ao longo de toda a Escritura, que Ele estabeleceu autoridades, por exemplo. Autoridades civis, autoridades militares, autoridades no lar, autoridades eclesiásticas. Por quem foram estabelecidas? Pelo Senhor. Um reino que tem um rei, que organiza, que estabelece coisas. Às vezes o nosso conceito de democracia, e eu quero que você seja cuidadoso para ouvir o que eu vou dizer, porque a democracia é muito bom, graças a Deus vivemos em um país democrático, uma república democrática, e só que esse conceito da democracia muitas vezes não nos faz compreender o reino de Deus. O que eu tenho que colocar para o entendimento na palavra, coloque um pouco o conceito da democracia de lado. A democracia ela é boa para a política e para muitas, várias outras coisas. Mas nós estamos falando aqui a respeito do reino que nós fazemos parte no Espírito. E eu preciso compreender, rapaz, no reino tem um rei. Olha que coisa simples. Olha que revelação simples. Mas que muitas vezes não é percebida por nós. No reino, irmãos, tem um rei que estabeleceu coisas. E aí a Bíblia vai dizer lá em Romanos, no capítulo 13,
Eu queria que você anotasse esses versículos, que você lesse comigo, mas depois você meditasse um pouco sobre eles. Romanos capítulo 13 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Porquanto quem se recusa a submeter-se à autoridade, está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. O que a Bíblia está dizendo? Que Deus estabeleceu autoridades. E é importante você compreender que existem autoridades que não foram colocadas por Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Eu falei agora há pouco sobre uma república, sobre um Estado democrático de direito, que nos dá a opção de fazer, por exemplo, algo chamado voto. O que Deus estabeleceu? O que o texto está dizendo? Que Ele estabeleceu posições. Quem vai ser colocado naquelas posições, no ambiente democrático? O seu voto. É importante nós sabermos disso. Ele estabeleceu autoridades. E aí eu citei as autoridades civis, as autoridades militares, autoridade no lar, autoridades eclesiásticas. E para aquilo que depende de um voto, quem colocou não foi o Senhor, mas as posições, o texto está dizendo, foi estabelecido por Ele. Eu espero que isso esteja claro para você, porque isso vai te ajudar muito. E aí o que o texto segue dizendo é que aquele que se recusa a submeter-se, sabe que os princípios que foram estabelecidos pelo Senhor no seu reino, foram estabelecidos em amor. Os princípios não são para ferir as pessoas, pelo contrário, isso era no império que nós fazíamos parte. Nós éramos subjugados. No reino não. Os princípios foram estabelecidos por aquele que é o próprio amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então os princípios que Ele estabelece são baseados no amor. E a submissão que aqui está dizendo, Ele diz, olha, aquele que não se submete. Essa submissão não é algo forçado. Não, é uma disposição do coração de cada um. Nós precisamos ter essa disposição de aceitar aquilo que a palavra diz. E aí nós vamos corrigindo os nossos atos, a nossa maneira de falar, a gente vai se ajustando ao entendimento da palavra. Foi estabelecido pelo Senhor. Se Ele estabeleceu, é o melhor lugar para eu estar. É um lugar de segurança, de tranquilidade para mim. Aí ele diz no final do versículo 2 de Romanos capítulo 13, o resultado para aqueles que resistem a isso. Ele diz, rapaz, aqueles que decidem proceder da forma contrária, trazem para si mesmos condenação. Isso me lembra muito aquele texto de 1 Coríntios no capítulo 11, quando o apóstolo Paulo está ensinando ali sobre a ceia. E ele diz um ponto importante, porque ele fala, olha, por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente. Porque nós estamos falando sobre essa submissão, sobre essa honra que é devida. Eu amo o que Pedro diz, porque ele diz, olha, honre a todos. Existe uma honra que todos nós devemos uns aos outros, em consideração, em respeito, e isso é demonstrado no falar, em um sorriso, em um aperto de mão, e isso não diz respeito apenas ao ambiente de igreja, mas isso é a nossa vida, precisa ser assim. E o que era o indignamente que Paulo está ensinando lá, quando ele está ensinando sobre a ceia? É porque eles viviam em desonra. A gente precisa aprender sobre a desonra para ficar claro o conceito da honra que foi estabelecida por Deus. O que era o andar ou estar indignamente dentro do conceito da ceia que ele está deixando claro? É andar dividido, em desonra uns aos outros, separados em grupos, desprezando uns aos outros. E o que é isso? Desonra. Andar indignamente era andar em desonra. E ele vem ensinando sobre isso desde 1 Coríntios capítulo 3. Quando eles diziam, eu sou de Paulo, o outro dizia, eu sou de Cefas. Estavam como? Andando em desonra. Em 1 Coríntios capítulo 6, um estava colocando ao outro na justiça.
Aí Paulo disse, rapaz, será que não tem alguém maduro entre vós, que possam chamar as partes e organizar, para que haja um acordo, para que vocês não estejam lá fora, sendo julgados pelo mundo? Como eles andavam? Em desonra. 1 Coríntios capítulo 11, quando ele chega para ensinar sobre a ceia, está ensinando o mesmo assunto. Ele está ensinando sobre honra o tempo inteiro, porque eles estavam andando em desonra o tempo inteiro. Separados em grupos, uns comiam, outros não. Uns bebiam e eles não estavam se importando com o outro. Isso é desonra. É nós não nos importarmos como o outro tem andado. Não, mas isso aí é a responsabilidade do pastor da igreja, ou da sua equipe, ou dos líderes da igreja. Isso é desonra. Quando a Bíblia nos ensina sobre o congregar, por exemplo, a Bíblia vai nos mostrar que a gente deve estar em um ambiente como esse, mas a Bíblia diz, motive uns aos outros a estar nesse ambiente. E isso é nos trazendo uma responsabilidade, um cuidado, um conceito de honra, que eu devo olhar para o lado e perguntar, cadê aquele jovem que eu nunca mais vi? Cadê aquela pessoa que nasceu de novo e onde ele está? Cadê o telefone dele para eu entrar em contato? Não é a responsabilidade de um grupo de pessoas. É uma responsabilidade que todos nós temos. Quando alguém nascer de novo, às vezes vem 3, 4 pessoas aqui à frente dar um abraço. Na verdade, todos deveriam vir. Todos nós temos uma responsabilidade com aquela pessoa, está nos primeiros passos. Mas nós estamos esperando por um grupo de pessoas que façam aquilo. Mas o reino é um só. Nós saímos do império das trevas, fomos transportados para um reino. E agora nós precisamos aprender sobre essas leis que operam no reino de Deus. Porque quando nós não conhecemos aquilo que o Senhor estabeleceu, nós temos prejuízo. E é interessante que esse conceito da honra que foi estabelecido pelo Senhor alcança as nossas vidas em muitos aspectos. Porque Ele estabeleceu honra no casamento, por exemplo. Talvez você esteja aqui e já seja casado, talvez você esteja aqui e ainda não seja, mas você já precisa conhecer que há uma honra devida dentro do casamento. E sabe que quando você, como casado e tem filhos, e você coloca os seus filhos como uma prioridade diante do seu marido, quando você coloca os seus filhos como uma prioridade ao invés da sua esposa, isso é desonra? Quem começou essa família? Foi você e seus filhos? Quem começou essa família foi você e a sua mulher. Foi você e o seu marido. Os filhos têm uma honra devida. O que é honra mesmo? Sabe, irmãos, as coisas precisam ficar simples para a gente. Honrar é dar a cada um o lugar devido. Quantas vezes você já viu pessoas dizerem, por não conhecer aquilo que foi estabelecido pelo Senhor, e aí homens dizem, eu honro a minha mãe, mas a mulher não presta não, a mulher faz isso, a mulher faz aquilo outro, e começa a falar mal da sua própria mulher. Não, pois eu considero mãe é mãe. Sabe, irmãos, há um lugar devido para sua mãe. Há um lugar devido para o seu pai. Inclusive, não dê a ninguém aquele lugar. Honrar é dar lugar devido. E aí a Bíblia vai falar sobre o casamento e ela diz, olha, digno de honra seja o casamento, dentre todas as testemunhas. Honra no casamento. Isso é tão importante que, quando a Bíblia fala sobre a responsabilidade do homem, no que diz respeito à honra à mulher, quando isso é quebrado pelo homem, o Senhor diz, nem vou ouvir sua oração. E Deus leva a sério aquilo que Ele estabeleceu. E o que eu quero destacar para você é que a honra ao Senhor, na maioria das vezes, será entregue por nós a alguém. Quando você honra a sua mulher, você está dando honra
aquele que estabeleceu o princípio da honra. Aí quando você quebra isso, ele diz, não quero conversa com você, não vou ouvir sua oração. Isso é danoso para nós. Há um extremo prejuízo em não conhecermos e não vivermos aquilo que o rei estabeleceu. Prejuízo. Quem está atrás de prejuízo, levanta a mão aí. Ninguém está atrás de prejuízo, irmãos. Então nós precisamos conhecer aquilo que a palavra diz, para nós andarmos nos benefícios que a palavra tem para nós. A mulher que todo problema que tem, corre para a casa dos pais e começa a falar mal do marido. O que é isso? Isso é desonra. Porque no casamento existem conflitos, são duas pessoas distintas, com culturas diferentes, com uma criação diferente, são tantas coisas diferentes, mas você é a escolha dele, e ele é a sua escolha. Ele não é a escolha da sua mãe, e nem o contrário. Então a gente precisa passar a termos uma consciência do valor que nós precisamos dar ao casamento. Se você é casado ou não, a palavra está chegando, está nos alcançando essa tarde. Porque se não é, possivelmente será. E aí você já tem esse conceito lá na sua prateleira, num bom depósito que está aí dentro de você. Para que você viva isso todos os dias, para que você dê a consideração necessária aos seus filhos. A Bíblia diz que Paulo vai dizer que os pais entesouram para os filhos. Isso é maravilhoso, irmãos. E aí a Bíblia vai dizer que os filhos devem honra aos pais. O que é isso? Um reino estabelecido, com coisas no seu devido lugar. A Bíblia fala da honra do marido à mulher, da mulher ao homem, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, reino organizado. O império que nós fazemos parte não tem regra. É tudo de qualquer jeito, fala de qualquer forma, trata de qualquer maneira. E não somos mais essas pessoas. Não estamos mais nessa condição. Ainda tenho muitos hábitos que se parecem com a do império. A palavra renova isso. A palavra muda esses conceitos. A prática cabe a nós, e talvez vai exigir de mim, de você, muito esforço, mas a consciência que essa verdade está acima de todas as coisas, nos faz viver, praticar, alimentar isso como uma verdade absoluta, e nós vamos provando de mudanças em nossas vidas. No seu trabalho também será assim, lá em Efésios no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim, olha, quanto a vós escravos, obedecei os vossos senhores terrenos, com todo respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Opa! Eles estão obedecendo, eles estão fazendo aquilo que o patrão mandou, que o patrão organizou, o que ele determinou. Ele disse, rapaz, faça como a Cristo. A quem você está sendo obediente? Ao patrão. Quando nós falamos sobre honra ao Senhor, você não vai rejeitar esse conceito. Nós devemos honra ao Senhor. Aqui todo mundo vai levantar e dar glória a Deus, não é assim? Só que o que precisa ficar claro para nós, eu falei isso, vou repetir. A honra ao Senhor, em muitos aspectos da nossa vida, será dado a pessoas. E é nesse percurso que o diabo quer roubar coisas das nossas vidas. Porque vai ser dado a alguém. É aquela mulher que te fez raiva naquele dia, aí você precisa continuar honrando. Aí nesse percurso o diabo quer roubar isso. Para você falar algo, para você ir falar mal dela lá na sua casa. E é importante você saber que amanhã vocês já se resolveram. Está tudo bem. Aí vocês estão sorrindo, contentes, mas os familiares estão lá. De cara virada para ele, de cara virada para ela. Honra ao casamento. Mas eu já estou no trabalho. Aí o texto está dizendo, faça como ao Senhor, como a Cristo. O versículo 6 de Efésios capítulo 6 diz, não servindo à vista.
O que é isso? Fazer o seu trabalho só quando o patrão está olhando. Na hora que o patrão sai, você vai fazer a outra coisa. De repente você tem outra atividade, aí no horário do trabalho, que ele está te pagando para trabalhar, aí você está fazendo a coisa do outro trabalho. O que é isso? Desonra a Deus. Ele disse, olha, não sirva, não cumpra o seu trabalho natural. Irmãos, o apóstolo Paulo está ensinando sobre o trabalho natural, sobre as suas atividades, sobre a minha atividade. Ele diz, não vá servir, não vá trabalhar, somente à vistas. Só quando ele estiver olhando. Como para agradar homens, o texto está dizendo. Versículo 6 de Efésios capítulo 6. Ele diz, não servindo à vista como para agradar a homens, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens. Pastor, mas o meu patrão nem é crente. O texto não está dizendo isso não. O texto não está falando sobre aquele a quem você vai honrar. O texto está falando sobre o nosso coração, a nossa disposição de honrar pessoas. Você aceitou o emprego? Você acha bom o salário que cai ao final de cada mês? Sabe, irmãos, a Bíblia não nos ensina coisas distantes. É coisa do nosso dia a dia. Ele diz, você deve trabalhar como quem trabalha ao Senhor. Eu gosto muito de um texto que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, o versículo 16. Diz assim, olha, assim, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim. Agora, contudo, já não o conhecemos desse modo. Irmãos, esse versículo é maravilhoso. O versículo de fato mais conhecido é o 17. Porque diz assim, você conhece o versículo 17? Põe na tela para a gente ler junto. 2 Coríntios 5, 17. Que vem depois do 16. 2 Coríntios 5, 17. Os meninos estão rápido hoje. E assim, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? Aí ele diz, é nova criação, é nova criatura. Ele está dizendo, mudou a condição, saiu do império, agora faz parte do reino do Filho do seu amor. Ele diz, se alguém é uma nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo foi feito novo. Tudo mudou. O versículo 17 é o mais conhecido. Mas o que disse o 16? Volta no 16. Versículo 16. Assim, nós daqui em diante. Diga assim, uau. Ei, de agora em diante, irmãos. Agora nós não podemos mais olhar as pessoas de uma maneira meramente humana. Ele diz, tudo mudou, até a sua forma de olhar as pessoas. Até a sua forma de olhar aquela que é a sua escolha, a sua mulher. A forma de você olhar aquele que é a sua escolha, o seu marido. Aquele a quem você decidiu entrar na empresa, o seu patrão. Se você faz parte de uma congregação, há também algo que foi estabelecido pelo Senhor. Em tudo há uma organização da parte de Deus. Ele estabeleceu autoridades eclesiásticas, há um pastor, há um líder no seu departamento. Ele diz, não olhe de maneira meramente humana. Romanos capítulo 3 diz, ele estabeleceu a posição. Rapaz, eu não posso olhar de qualquer maneira. E sabe o que isso nos traz? Um temor. Porque nós podemos olhar o patrão, o pai, a mãe, a esposa, o líder do departamento, o pastor da igreja. Rapaz, eu não posso olhar de qualquer maneira. O que o versículo 16 está dizendo é isso. Ele está dizendo, agora tudo mudou, não olhe mais da mesma forma. Não olhe apenas com o seu olhar humano. Ei, sabe o Lula, presidente da República? Talvez haja uma rejeição muito grande entre nós, é verdade. Mas o que a palavra está nos ensinando no versículo 16 de 2 Coríntios capítulo 5? Ele diz, rapaz, não olhe de maneira meramente humana. Não se junte com outras pessoas para estar falando mal. Romanos capítulo 13 diz, aqueles que assim procedem, estão carregando sobre si mesmo condenação. Por causa de uma posição. A Bíblia vai nos ensinar, ore
pelas autoridades. Ore pelo líder do departamento. Ore pelo pastor, ore pelo seu patrão, ore pelo seu pai, pela sua mãe, ore por todos aqueles que ocupam uma posição de autoridade na sua vida. E o que é isso? É honra. É uma demonstração de honra, ao invés de nos juntarmos para falarmos mal do pastor, da escolha, da decisão, do evento. Sabe o que é honra, irmãos, dentro da igreja? O que é a igreja? O que é a congregação? Porque a igreja é um povo que o Senhor estabeleceu, é o corpo de Cristo, Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então aqui nós somos uma congregação, é uma parte. Você está aqui por uma escolha, ninguém forçou você a estar, não é assim? Nós escolhemos. Agora, depois que nós escolhemos, sabe o que é honra? Rapaz, a minha igreja, o meu pastor organizou um evento, está organizando um evento. Honrar é a gente decidiu, eu não posso ficar fora. Eu tenho que estar lá, eu me disponibilizar. No que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso servir? Eu faço parte do mesmo reino do pastor. A Bíblia diz por 3 vezes que Deus não faz acepção de pessoas. Quando Ele estabelece posições, é uma questão de organização, porque o reino que nós fazemos parte é organizado e você pode perceber por todos esses textos que eu citei ou que eu li aqui. Há uma organização no reino. Então, aquilo que Ele estabelece, Ele não estabelece para dar prioridade a pessoas, mas para organizar o reino e para cada pessoa uma honra devida. Que nós precisamos dar. Pedro diz, honre a todos. Ou seja, no nosso meio, não há uma pessoa para ser desonrada por nós. Todos devem ser honrados por nós. Agora a gente deve também colocar cada um na posição de honra devida. Não é assim? Eu citei o pai e a mãe, posição de honra devida. Não pode tirar dali e colocar outra pessoa. Organização no reino. Agora, se há uma disposição do nosso coração de atuar, de servir, de fazer. Hebreus capítulo 17, versículo 13 diz algo maravilhoso. Diz assim, olha, sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem. Percebe uma autoridade eclesiástica que foi estabelecida pelo Senhor? E eles têm uma responsabilidade sobre você. É isso que ele está dizendo. Ele diz, rapaz, olha, seja obediente. E ele cita como 2 coisas distintas. Ele diz, seja obediente aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade. 2 coisas distintas. Ser obediente e ser submisso. Aí ele diz, pois eles zelam por vós como quem devem prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando. Em outras versões diz, e não gemendo. Porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. É interessante isso, porque o que ele está dizendo é que os líderes têm uma responsabilidade sobre os liderados e que eles vão prestar contas por isso. Significa dizer que independente de você honrar ou não, os líderes um dia estarão diante do Senhor para prestar conta por eles terem ocupado uma posição de liderança na sua vida. Certamente por isso receberão da parte do Senhor presentes pela liderança dele. É o que o texto está dizendo. Ele diz, vão prestar contas da liderança. Só que é interessante, porque ele diz, estarão para prestar contas. Agora ele diz, olha, agora se eles liderarem você gemendo, não tem proveito para você, prejuízo. Só que o prejuízo não está dizendo que é para o líder. O líder que geme por sua causa, vai prestar contas. E certamente receberá a presença da parte do Senhor por isso. Mas a sua conduta traz prejuízo para você. Você entendeu o que o versículo diz? O Senhor quer nos livrar de prejuízo. O Senhor quer que a gente viva aquilo que Ele tem, que a gente prove de coisas maiores que Ele disponibilizou para nós. E a gente precisa entender, a honra vai ser dada a pessoas.
aos líderes, aos pais, ao patrão. Esse contexto, por exemplo, dos dízimos, das ofertas, é mais um exemplo que muitas vezes será entregue a pessoas. A Bíblia vai nos falar sobre a honra que vai ser dada ao Senhor. E não vai dar tempo eu ler Deuteronômio capítulo 8, mas você pode anotar e depois você lê lá no versículo 11 ao versículo 14. Esse texto é maravilhoso. E o texto fala sobre tantas coisas que o Senhor disponibiliza para nós, sobre um aumento, sobre um crescimento que está disponível, que Deus não tem problema. Aí ele diz mais uma vez, lembre de mim. Irmãos, um Deus que não tem carência, como nós lemos lá em Atos capítulo 17. Ele está dizendo para mim e para você, darmos a Ele a honra devida, e isso é um meio que nós temos para lembrar do Senhor. Então eu preciso considerar que a honra não é um meio de nós darmos algo ao Senhor porque Ele está precisando. A gente precisa entender, eu preciso honrar o Senhor, inclusive com os bens que eu tenho. E você vai ver que é algo que está em suas mãos, e você vai liberar, e alguém vai receber. Uma pessoa. Porque uma das coisas que a gente precisa compreender é que dízimos e ofertas têm um objetivo. E a gente vê isso desde a antiga aliança. Quando a gente lê lá em Malaquias, ele fala exatamente sobre isso. Olha, trazei os dízimos e as ofertas para o templo, para que haja mantimento. Em outras versões diz assim, para que haja alimento em minha casa. Percebe que não é manutenção, embora os dízimos, as ofertas, também sirvam para isso de alguma forma, porque constrói, porque dá uma manutenção em algo, constrói algo novo, compra alguma coisa, mas o objetivo dos dízimos, das ofertas, dos recursos, é mantimento, é alimento, é sustento para os ministros, ou seja, alguém recebe aquilo que nós entregamos. Aqui na nossa igreja, por exemplo, pessoas são socorridas no Uruguai, em Moçambique, e em outro lugar, em outro país que eu não lembro agora. De onde vem esse dinheiro? Dos dízimos, das ofertas, alcança alguém. Supre alguém, alcança de alguma forma. A gente vê, por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 18, Paulo diz assim, agora estou plenamente suprido, até em excesso, recebi demais de vocês. Tenho recursos em abundância, desde que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, como oferta de aroma, com todas as vossas necessidades, ele diz, de Epafrodito, donativos enviados para mim, como oferta de aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus. Quem recebeu? Paulo, mas ele disse que foi um sacrifício de aroma suave ao Senhor. Quem recebeu aquilo? Uma pessoa. Provérbios capítulo 19, versículo 17 diz assim, quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Quem é que recebe, irmãos? Uma pessoa. Mas o texto está dizendo, quem vai pagar você, inclusive Paulo diz isso, no versículo 19 de Filipenses capítulo 4. Ele diz, olha, mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A recompensa daquilo que Paulo recebeu, quem recebe é uma pessoa. Ele diz, foi uma oferta a Deus. E quem vai pagar é Ele. Aí Provérbios capítulo 19 vai dizer a mesma coisa, porque é um princípio que foi estabelecido. Ele vai dizer, olha, quem se compadece do pobre, empresta a Deus. E ele quem? Deus vai devolver. Você consegue compreender o princípio? Quando você socorre, quando você dizima, quando você oferta, o autor aos Hebreus vai dizer, aqui são homens que recebem. Mas quem vai de fato receber lá? Cristo. Aquele de quem se testifica que vive. Então a nossa honra não é algo jogado ao vento. É por isso que eu preciso ter consciência do conceito. Inclusive para que eu prove dessas recompensas. E é verdade que o conceito e esse princípio que foi estabelecido pelo Senhor, muitas vezes tem sido manipulado por pessoas. E a gente precisa saber que esse conceito da honra não é para manipularmos pessoas. Não é para nós subjugarmos pessoas. Sermos duros, massacrarmos por causa do conceito da honra. Não é assim. Paulo combate isso lá em 1 Coríntios no capítulo 9, 2 Coríntios no capítulo 11.
E, inclusive, naqueles textos, ele está ensinando sobre um princípio, sobre dinheiro. Ele está ensinando sobre os dízimos. Mas pessoas se levantaram e ele diz que julgavam a ele, porque, na verdade, eles estavam agora querendo tirar da igreja de Corinto a honra que era devida a Paulo. Ele diz: eu sou o pai de vocês. Vocês deveriam ter me honrado, me considerado. Mas eu vou continuar pregando e não vou receber de vocês. E é interessante porque eu falei sobre esse prejuízo. E isso precisa ficar claro para a gente. Quando não honramos, somos nós quem temos o prejuízo. E aí Paulo ensinando sobre isso em 1 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 11, aí ele vai dizer, por exemplo, lá em 2 Coríntios no capítulo 12, eu vou ler rapidinho para a gente fechar, ele diz assim: no que é que vocês foram inferiores, hein, às demais igrejas? Ele está perguntando. E aí, no que é que vocês foram inferiores? A não ser no fato de que eu jamais me constituí um peso para vós. No que é que vocês, igreja de Corinto, foram inferiores às demais igrejas? A não ser de eu não ter recebido. Tem pessoas que não compreendem o que Paulo está dizendo e acham, está vendo? Paulo trabalhava, não era para ninguém receber não. Paulo está dizendo que não. Paulo está com uma atitude extrema, é tanto que ele vai dizer: eu recebo da Macedônia. Se fosse para não receber, ele não recebia de Corinto e ele não recebia da Macedônia. Você está entendendo? Mas ele vai mostrar e ele vai dizer assim: perdoai-me por essa ofensa. Ou seja, ele não receber era um dano para eles. Ele estava tomando uma atitude extrema em um momento extremo daquela igreja. Foi uma forma de Paulo ser duro para corrigi-los, mas ele diz: vou continuar pregando para vocês, porque eu sou o pai de vocês, vocês são o selo do meu apostolado. Mas para mostrar que eu não estou fazendo por causa do dinheiro, vou continuar pregando. E aí o texto vai dizer que ele estava falando sobre um direito que era deles. Eu estou falando sobre o princípio da honra. Porque Paulo estava ensinando aquele povo sobre dinheiro. E a gente precisa compreender isso para que a gente não seja roubado ao ponto de termos prejuízos por um conceito mal compreendido. Que o nosso coração esteja pronto para receber, para viver e para demonstrar essa honra todos os dias. No nosso trabalho, na nossa família, no nosso serviço, na nossa igreja, na nossa consideração. Eu quero fechar você dando uma dica importante, que pode ser uma prática diária da sua vida. O louvor pode vir. Na nossa relação com os líderes da nossa vida, muitas vezes a gente pode buscar um certo distanciamento. Eu quero que você entenda isso. O distanciamento não de estar longe, mas de termos cuidado na forma que nós falamos, na forma que nós tratamos, para que a gente não caia em algo chamado desonra. Eu falei sobre o conceito da honra. E honrar é considerar, dar a cada um o lugar devido. E o que é a desonra? A desonra é tornar comum aquilo que fizeram com Jesus. Eles disseram: mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Tornou comum. Filho de Maria. Tornou comum. Às vezes a gente precisa buscar uma consideração que fala muito mais sobre nós. Judas teve o melhor líder. E a gente às vezes tem o nosso conceito de liderança, sejam os nossos pais, seja o nosso patrão, seja os nossos pastores. O nosso conceito de honra parece que está muito atrelado à perfeição deles. E aí Judas teve um líder perfeito, mas ele desonrou. A honra fala sobre o nosso coração, sobre a nossa disposição em honrar. A nossa liderança, os nossos pais falham em algum momento, mas eu não tenho a ver com a falha dele nesse sentido. Eu continuo mantendo o mesmo padrão de honrar, de considerar. Seja assim com o seu marido, mesmo ele não sendo agora, nesse instante, o marido que você sonha que ele seja. Mas por causa da sua disposição em honrá-lo, o Senhor vai virar esse quadro. A honra
vira quadros. Eu citei o centurião e ele disse: Senhor, basta uma palavra que o Senhor disser. O Senhor nos trouxe uma palavra hoje. Basta essa palavra. E coisas podem ser mudadas em nossas vidas, se nós considerarmos. Coisas podem ser mudadas no seu trabalho, se você considerar. Coisas podem ser mudadas no seu serviço ao Senhor, no que diz respeito à sua igreja. Você nunca mais vai servir do mesmo jeito, se você considerar aquilo que o Senhor recebeu, que você recebeu do Senhor essa tarde. A honra é não deixar que as coisas se tornem comum, mesmo depois do tempo passar. Mesmo pela amizade que você tenha com o seu líder. Mas você precisa ter um cuidado de não se aproximar tanto ao ponto de se tornar comum e você passar a desonrá-lo. E a Bíblia vai dizer que há um prejuízo para você por causa disso. A desonra traz um peso e te rouba muitas coisas. E esse é o projeto do diabo. Não caia nisso. Você recebeu do Senhor essa tarde? Eu também fui abençoado. Você pode ficar de pé. O Senhor é bom e fiel. Alguém está aqui essa tarde e ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida? Receber Jesus como o Senhor é deixar que Ele seja o seu dono. É você dizer para Ele essa tarde: Senhor, eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus e que o Senhor veio a essa terra, que o Senhor pagou um preço que eu não poderia pagar, para que eu tivesse uma eternidade que eu não poderia ter na força do meu próprio braço. Se você está aqui e você deseja receber Jesus como o Senhor da sua vida, vem aqui à frente, levante o seu braço aí, a sua mão. Nós queremos orar por você. Talvez você já tenha feito essa oração, você já decidiu isso em algum outro momento, mas você percebe que está distante, que está longe, que se afastou desse conceito de reino que você faz parte, e você deseja retornar hoje. Você deseja reconciliar-se com Ele essa tarde. Você está aqui e algo está queimando no seu coração, quer dizer que esse é um tempo que Ele preparou para você. Existem muitas coisas que nós podemos desfrutar do Senhor e Ele não está barrando nada disso. Pelo contrário, Ele disponibilizou para que a gente viva. Ele não está retendo. E Ele está aguardando por você. Todos salvos? Talvez você já tenha recebido Jesus, mas ainda não é batizado no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas. Eu quero te dizer que isso não é para um pequeno grupo, não é para algumas pessoas. Isso é para os filhos, é para os dias de hoje. Se você deseja sair daqui essa tarde cheio, orando em outras línguas, usando essa ferramenta tão poderosa que o Senhor disponibilizou para esse tempo que nós estamos aqui nessa terra, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. A equipe vai te direcionar, te ensinar um pouco sobre isso. Você vai sair daqui cheio, em nome de Jesus. Todos cheios, graças a Deus. Alguém chegou com algum sintoma de enfermidade, deseja receber a imposição de mãos e sair daqui essa tarde livre das dores. A Bíblia diz que Cristo já levou tudo, não precisa você carregar mais nada. A gente só precisa crer. E quando eu saio do meu lugar, crendo naquilo que a Bíblia diz, isso também é uma demonstração da minha honra ao Senhor. É nós honrarmos aquilo que Cristo fez e não aceitarmos nada que o diabo possa impor sobre nós. Todos salvos, todos cheios, todos curados, graças a Deus. Queria orar por você, feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra, que é a verdade. Obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender a respeito disso, Pai. De aprender a respeito dos princípios que foram estabelecidos no seu reino. Um princípio que muda toda a nossa vida, muda toda a nossa jornada nessa terra. Nós sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós estamos aqui, Pai, para sermos lapidados por essas verdades. Para renovarmos a nossa mente, a nossa maneira de pensar não será mais as mesmas. Eu creio que essa tarde nós crescemos um pouco mais.
Nós vamos colocar em prática isso que nós recebemos do Senhor. E vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem, sem nenhum prejuízo, em nome de Jesus. Sejam abençoados, irmãos, praticando essa verdade, em nome de Jesus. Tá ligado ainda. Glória a Deus, que palavra poderosa, queridos. Antes de finalizar, gostaria de fazer algumas indicações literárias para que nós possamos estudar, entender mais a respeito do tema que foi ministrado hoje, amém? O primeiro livro é Honra Acima e Além. O segundo, A Recompensa da Honra. E o terceiro é 12 Maneiras de Ser uma Bênção para a Sua Igreja, amém? Esses títulos você encontra no Verbo Shop. Chegou algum visitante? Amém, glória a Deus. Queridos, está tendo nosso Verbo Café, está funcionando, amém? Então passa lá e compra um lanche. Hoje está sendo promovido pelo Departamento de Intercessão, amém? Glória a Deus. Logo mais teremos o culto das 18 horas. Fique para que você possa também ser alcançado pela palavra, amém? Glória a Deus. Que essa semana seja uma semana de possibilidades divinas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Como o nosso pastor diz, o seu telefone vai tocar, em nome de Jesus. Amém.